Então, Marcos capítulo 5, diz assim o texto sagrado, achou? Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, outras versões Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém, com correntes, alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, as correntes despedaçadas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando, murmurando, por entre os sepulcros e pelos montes, algumas versões dizem pelos vales, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus os permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Aleluia. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua bênção sobre nós agora, Pai. Tua palavra foi lida, e a tua palavra é libertadora, Senhor, e nós oramos para que ela possa nesta noite nos libertar de todo ataque do inimigo, de toda adversidade, de toda corrente, de toda cadeia, de tudo que se levanta contra a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, queremos sentir o toque do Senhor, queremos receber pela fé uma palavra de libertação, de cura, de restauração, de renovo espiritual para a tua glória. Nós abençoamos cada um dos teus servos que estão aqui, aqueles que eles estão representando, Senhor. Há muitas pessoas aqui que estão representando pais, parentes, cônjuges, filhos, sobrinhos, primos, irmãos, e nós, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor os visite de forma poderosa. Oramos por aqueles que estão na internet, Senhor, com o seu coração ligado neste altar, nesta palavra que foi lida, Senhor, e os abençoamos para que o Senhor os visite de forma poderosa, que neste quinto elo o Senhor quebre corrente, quebre cadeias, quebre forcas, quebre muralhas, quebre portas fechadas, e manifeste a tua glória, Senhor.
Deus, nos visite para a tua glória. Deus, põe tua mão sobre este lugar. Deus, retira todo mal agora de sobre este lugar. Afasta de dentro deste lugar tudo que amarra, tudo que, Senhor, prende, tudo que aprisiona a liberdade e a ação do teu Espírito. Nós nos levantamos contra todo aquele que seca o coração, que prende as emoções, que seguramente para não compreender o brilho da glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos a todo adversário que saia deste lugar, todo aquele que toca na mente, que traz a dispersão, que traz o cansaço. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos este lugar, para o Senhor agir com poder, para o Senhor agir com força, com graça. Desce sobre este lugar, Espírito Santo, e começa a batizar e a visitar cada um dos teus servos, trazendo a tua bênção sobre eles, meu Pai. Que se sinta que o Senhor está neste lugar, que se perceba que o Senhor está neste lugar, que se sinta o cheiro, o odor delicioso do Espírito Santo ao redor de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e entregamos esta palavra poderosa ao Senhor para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós sempre comentamos isto, pastor Ari falou rapidamente, enquanto ele ministrava os dízimos, que o Senhor Jesus, nas suas mais diversas formas de realizar o seu ministério, e até mesmo em toda a palavra de Deus, entre os profetas de Deus, entre os apóstolos, os discípulos, nós percebemos que não há uma linha fina, certa, reta, para Deus agir. Deus age das mais diversas formas, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o lugar, de acordo com o momento, de acordo com as pessoas, de acordo com as necessidades. Se formos olhar as atitudes de Jesus, ora ele está ousado, ora ele está agressivo, ora ele está calmo, ora ele está paciente, ora ele está ágil, ora ele está com pressa, ora ele está chamando para descansar. Ele tem as suas mais diversas maneiras, porque ele é Deus, e ele diz que ele faz somente aquilo que ele ouve o Pai mandar ele fazer. Então ele age segundo as suas necessidades, e aqui há pessoas com necessidades, aqui há pessoas que precisam da boa mão do Senhor, e ele age de acordo com as necessidades deste momento. Ele está aqui para nos abençoar, ele está aqui para nos tocar. No texto em que nós lemos, no livro de Marcos, a gente vê esta graça de Deus, como ela funciona. Jesus caminha para uma cidade chamada Gadara, e ao chegar na cidade, ao descer na aldeia, ao descer do barco, logo vem ao encontro dele um moço que está endemoniado, e o texto diz que havia uma legião de demônios no corpo daquele moço. Legião, queridos irmãos, é um exército, é um conjunto de soldados do exército romano que tem em torno de 3 a 6 mil homens. Quando o texto diz que havia uma legião de demônios, está dizendo que havia sobre uma só pessoa cerca de 3 a 6 mil demônios. E este homem estava totalmente dominado por esses espíritos e pelos males que esses espíritos produziam na vida deste homem. Este homem foi levado aos pés de Jesus. Na verdade, nem foi o homem que foi levado, os espíritos levaram o homem aos pés de Jesus, amém? Aqui começa um milagre, irmãos, que toda vez que a glória de Deus brilha sobre um lugar, as trevas não suportam. Toda vez que o poder de Deus entra no lugar, as trevas não aguentam, elas saem correndo ou elas se manifestam. Então, com a chegada de Jesus, aqueles demônios não tinham como se esconder, e eles foram ao encontro de Jesus, eles levaram aquele homem ao encontro de Jesus.
e Jesus trabalha com aquele homem e traz uma grande libertação. O estado daquele homem, o texto que nós lemos, os versos 2 a 5, mostra que aquele homem vivia num estado terrível, preso com grilhões, amarrados com cadeias. Algumas versões dizem que ele estava amarrado com correntes de ferros. Algumas versões dizem que ele estava gritando. Ele andava pelos montes e pelos vales, gritando, clamando. Um homem totalmente agonizado, um homem em desgraça completa, queridos. Não dá para imaginar o estado deste homem. Não dá para a gente entender como que esse homem ainda conseguia viver. E Jesus chegou, aquele foi o dia. Jesus chegou na vida daquele homem, daquela cidade, naquele dia, e mudou a história dele, amém? Então eu queria pensar com você rapidamente nesta noite, para a gente beber desta palavra, se alimentar nesta palavra, sobre as formas como Jesus agia. Como eu disse, ele é sempre dinâmico, imprevisível, mas ele tinha alguns formatos de ação que eram bem comuns. Primeiro deles, Jesus agia de forma discreta, de forma silenciosa. Note que Jesus não faz alardes, Jesus não toca trombeta, Jesus não manda chamar a multidão, muito pelo contrário, às vezes Jesus saía da multidão para abençoar as pessoas. Jesus não manda avisar aos moradores que ele vai chegar em tal cidade. Jesus chegava discretamente na cidade e ia aos moradores. Jesus não formava multidão, Jesus ia onde as multidões estavam. E as multidões vinham por causa daquilo que Jesus ia fazendo de pessoa em pessoa. Jesus age discretamente, diga, Jesus age discretamente. E esta, querido irmão, é às vezes a principal razão porque eu e você não somos abençoados. Porque a gente fica esperando um vento forte, um terremoto como Elias. A gente fica esperando a parede tremer, a gente fica esperando uma unção vir e eu cair. E Jesus age discretamente. Jesus vai fazendo a sua obra de forma leve, e vai tocando, e vai curando, e vai restaurando, e vai abençoando, e às vezes a gente não percebe, não nota, não toma posse. Quantas vezes você já recebeu palavra e palavra aqui neste lugar, de que Jesus já te curou dessa, daquela enfermidade, e você diz amém, aí você volta para casa com ela. O ato discreto de Jesus agir não muda o seu poder, amém? O ato discreto de Jesus agir não anula o poder de Jesus na sua vida. Você precisa entender isto, que Jesus é discreto, mas o seu poder não é discreto, o seu poder é explosivo. A palavra poder no Novo Testamento é a que nós usamos para dinamite. A ação de Jesus é discreta, mas o resultado da sua ação é uma explosão na minha vida e na sua vida. Foi assim com Jesus na vida deste homem. Note que se você olha o capítulo 4, tanto Marcos quanto Lucas narram que Jesus passa o dia ensinando. Fala da parábola do semeador, da parábola da candeia, da parábola da semente, da parábola do grão de mostarda. E depois de ensinar parte do dia, de repente Jesus assim, discretamente, naturalmente, deve ter recebido direção do Pai. É a hora de mudar o curso. É a hora de ir para Gadara. E Jesus simplesmente diz para os discípulos, vamos para o barco. E Jesus conversa com a multidão, despede a multidão, entra no barco. E de repente Jesus está lá do outro lado, enfrenta a tempestade, já está lá do outro lado, está lá em Gadara, e encontra com este homem, de forma natural, de forma discreta, de forma simples. Jesus atravessa, quando chega lá, encontra com este caos, com este terror, com esta crise, que é este homem completamente dominado pelo poder maligno.
mas a ação de Jesus é discreta. E hoje, queridos, Jesus está aqui neste lugar. Jesus veio aqui primeiro. Jesus chegou aqui mais cedo. Jesus veio e sentou aqui neste lugar. Jesus enviou o seu anjo. Jesus sabe que este é um culto de poder. Jesus tem promessas para abençoar, para curar, para restaurar, para renovar, para libertar, para nos visitar. Então ele sabe que as pessoas que vêm aqui são pessoas necessitadas. E ele chega e se assenta primeiro no trono deste lugar. Ele é o proprietário, é o Senhor das ações deste lugar. E ele chega discretamente, e ele está aí discretamente tocando em você. Você precisa acreditar nisto, você precisa acreditar nele. O meu Jesus está aqui discretamente, e ele está tocando em mim discretamente, e ele está me abençoando discretamente, e ele está me visitando discretamente. E se você acredita nisto, irmão querido, levante a sua mão para o céu, dá um grito de glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque este Senhor discreto está aqui para te abençoar, irmão. Aleluia. Discretamente, mas agindo poderosamente. Amém? Diz para o seu irmão aí, discretamente, mas agindo poderosamente. Aleluia. É uma forma de Jesus agir, é um jeito de Jesus ser. Discreto, mas poderoso. Poderoso. A segundo modo como que Jesus age para quebrar as cadeias na nossa vida. Jesus enfrenta adversidades para nos abençoar. Já pensou nisso? Já parou para imaginar que o Senhor enfrenta adversidades para nos abençoar? Jesus enfrentou no seu ministério terreno muitas adversidades para abençoar as pessoas. E ainda hoje, no reino espiritual, há lutas no reino espiritual frequentes e contínuas. Quando o Senhor determina abençoar, quando o Senhor determina derramar a sua bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida, Satanás sabe que ela está chegando, ele entra para impedir. Ele faz o que ele pode, o que ele não pode, para impedir que a bênção do Senhor chegue na minha vida e na sua vida. Há uma luta no reino espiritual, há uma adversidade para ser enfrentada. Por isso que nós precisamos andar em fé, queridos. Por isso que nós temos que nos mover em fé, porque o reino espiritual se move pela fé. Deus age pela fé. A igreja do Senhor se move pela fé. O poder do Senhor se manifesta pela fé. Então a gente precisa entrar em sintonia com o Senhor para que Ele se mova. Note que quando o Senhor disse, vamos para o barco, e o texto diz que Ele está cansado, Ele dorme, e é uma tempestade. E os discípulos que são pescadores, que são acostumados com aquele lago de Nazaré, ali é um lago, mas que por estar a 200 metros abaixo do nível do mar, em um lugar muito quente, sempre muito quente, quando vem das montanhas até hoje, ventos muito frios, e chocam-se com aqueles ventos quentes, acontece um choque de temperatura e uma tempestade que às vezes dá ondas de 3 a 6 metros de altura. Isto é um fenômeno que ainda acontece hoje, porque este fato geográfico desta região ainda permanece o mesmo. Então Jesus está cansado, Jesus dorme, e de repente dá uma tempestade enorme, e os discípulos estão acostumados a lidar com aquela tempestade, e eles tentam resolver o problema, eles tentam caminhar com o barco, até o momento que eles percebem que eles estão sendo vencidos. Eles percebem que aquilo está mais do que o normal, de que eles frequentam, aquelas adversidades que eles frequentemente estavam acostumados a enfrentar. E de repente eles gritam para Jesus, Senhor, socorre-nos. Senhor, o Senhor não percebe que nós estamos num
numa situação terrível, numa adversidade terrível. Queridos, e aí está a revelação, está a chave dessa tempestade. Os discípulos não discerniram. Diz o texto que Jesus desperta, acorda, no verso 39 do capítulo 4 aqui deste texto, está antes do capítulo 5, diz assim: e ele despertando, repreende o vento, diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. O que está aí por trás? Há uma expressão aí na sua Bíblia, Marcos 4:39, Jesus repreende o vento. A gente repreende o quê? A gente repreende demônios. E a mesma palavra usada aqui no texto original para repreender o vento é a palavra usada para Jesus repreender os demônios. Então havia um ataque espiritual na natureza. Havia-se uma tempestade com os choques de ventos, mas na tempestade com os choques de ventos havia um ataque de Satanás para impedir que Jesus chegasse do outro lado e entregasse a bênção àquele homem. Que Jesus entrasse em Gadara e abençoasse aquele homem. Há muitas adversidades que o Senhor tem que enfrentar, que Ele enfrentou para ministrar a bênção. Certo dia Jesus está na sinagoga e tem lá na sinagoga um homem com a mão mirrada, sua mão direita, diz Lucas, é uma mão fechada, um homem com problema na mão, e Jesus tem desejo de curar aquele homem, e ele encontra adversidades nos religiosos. Os religiosos começam a olhar para Jesus com a raiva, aborrecidos, porque Jesus quer curar, era o dia daquele homem. E os religiosos diziam: não, no sábado não, qualquer outro dia, lá fora, no sábado não. Jesus enfrenta adversidades, Jesus enfrenta os religiosos, mas Jesus cura aquele homem. Jesus cura aquele homem. Irmãos, você se lembra em Daniel capítulo 10, Daniel é um livro apocalíptico, profético, que fala de coisas do tempo de Daniel e do tempo do Apocalipse. E num dado momento Daniel recebe revelações de Deus, e no capítulo 10, ele estava orando ao Senhor, e o anjo do Senhor aparece para ele e diz: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a se humilhar e a me buscar, eu vim, mas no caminho eu encontrei com o príncipe da Pérsia, e ele me impediu de chegar até você, e já faziam 21 dias que o Daniel estava orando. Então havia no reino espiritual uma luta de principados, e esse anjo teve que chamar o anjo do Senhor, teve que chamar Miguel, para que o ajudasse a atravessar no reino espiritual. E ele diz: quando eu retornar, eu ainda enfrento o príncipe da Pérsia. Há ataques no reino espiritual, querido, querendo te roubar a sua bênção. Há espíritos malignos no reino espiritual atacando para que você não acredite que Deus te deu aquela palavra, para que você não acredite que Deus vai te curar, que Deus vai restaurar o seu casamento, que Deus vai te livrar daquela situação embaraçosa, que Deus vai te dar um novo emprego, que o Senhor vai te dar uma nova oportunidade. Satanás está trabalhando o tempo todo para que nós não enxerguemos a ministração da glória de Deus. E você precisa nesta noite quebrar esse espírito de ataque na sua fé, no nome de Jesus. Quero desafiar você neste momento a dizer para Deus: eu quero em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus declarar a Satanás: solte a minha vida, solte a minha história, solte a minha bênção,
Em nome de Jesus. Irmão, creia nisso. É função de Satanás ele ser nosso adversário, ele ser adversário do Senhor, para que a bênção não nos alcance. Mas quando o Senhor Jesus decide nos visitar, quando o Senhor Jesus decide vir ao encontro e derramar sobre nós o óleo fresco da sua bênção, não há principado, não há potestade, não há legião de demônios que impede a bênção do Senhor chegar na sua vida. O Senhor envia o seu anjo até dentro da fornalha, até na cova dos leões, até dentro do seu quarto. Ele envia o seu anjo para abençoar você e você receber a bênção dele. Dá um grito de glória ao Senhor. Toma posse hoje da sua bênção. Acredita que o Senhor tem